Capítulo 346 de Blue Lock, capítulo 346, parte 1, beleza? O Nomura adoeceu durante a Golden Week, então esse capítulo foi dividido em duas partes. Primeiro essa semana e semana que vem sai o restante deste capítulo, finalizando talvez, quem sabe, a partida contra a França, e aí nós vamos discutir um pouco aqui os caminhos e meio que fazer uma previsão dentro do vídeo de review. Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha, porque Izag 8 está com a bola do jogo nos seus pés. O que ele vai aprontar? Ou será que ele vai conseguir aprontar isso? Não sei, mas ele desafia o Hugo. O último embate entre os dois, entre Vivian Hugo e Izag 8. Quem será que vai sair vitorioso desse embate? Hugo para garantir a vitória da França ou Izag para talvez, quem sabe, até empatar o jogo, evitando assim a primeira derrota do Japão dentro da competição mundial? Considere comprar seus mangás pelos mangás que estão aparecendo aqui na tela para vocês, e também considere se tornar membro. Tem acesso a vídeo antecipado, vídeo exclusivo e tem também grupo de WhatsApp. Confere aí a categoria que mais se encaixa no seu bolso e apoie o canal. Rapaziada, se liga, bora começar aqui, mas antes de mais nada temos Blue Lock na vida real. A Confederação Japonesa de Futebol anunciou um projeto que tem muita ligação com o Blue Lock e tem parceria com a obra. Muito legal, vou botar aí na tela aí o nome do projeto, a imagem do projeto, e a ideia é fortalecer o futebol e até mesmo projetar novos talentos aí para o futuro do futebol japonês, que vem crescendo, e a galera tá falando que a seleção japonesa pode surpreender bastante nessa Copa do Mundo. Eu ia falar sub-20, mas não, nessa Copa do Mundo aí que vai acontecer meio do ano, tá, rapaziada? Vamos ver, vamos acompanhar a seleção japonesa para ver se de fato o Blue Lock está influenciando o futebol no Japão. Vamos começar aqui, rapaziada, porque o capítulo abre de fato com o Izag surpreendendo todos, não só os jogadores franceses, mas também os jogadores do Blue Lock, tanto que o encaixe da França, a defesa francesa, ela está preparada para parar os ases que entraram no segundo tempo, né? O Barrow e o Shidou, principalmente. E evitar com que aquele sistema focado no Karasu Tabito funcione. E o Karasu Tabito, ele tá meio que direcionado para quem? Pro Hiyori, pro Shidou e até mesmo pro Barrow, que acabou meio que fazendo um gol por conta justamente de toda a jogada que o Karasu montou nesse segundo tempo. Só que, para surpresa de todos, o Lock é uma aberração, tá? E deixou o Hiyori cagando nas calças. E o Hiyori, ele não vai conseguir tocar nem pro Barrow nem pro Shidou, mas para surpresa ali de muitos, nós temos Izag 8 aparecendo, e o Izag 8 acaba recebendo o passe do Hiyori, que com muita categoria consegue sair do Lock, evitar com que o Lock chegue ali para roubar a bola e toca pro Izag. Só que aí nós temos o Hugo também indo marcar o Izag. Só que o Izag, eu já venho falando isso há alguns capítulos para vocês, a postura do Izag tá muito diferente da postura do Izag no começo da partida. No segundo tempo mesmo, o Izag, ele entende que ele tá perdido, ele tá num beco sem saída, mas mesmo assim ele está animado. Enquanto nós temos no primeiro tempo o Izag meio que ainda com aquele lance de ser o número 1, ainda com aquele lance de ser o foco do Blue Lock, ele tava meio que assustado, desanimado, sem saber o que fazer. Agora ele entendeu e tem toda a relação com aquele ego dele de fato superar o número 1, não necessariamente em ser o número 1 o tempo todo, mas superar aquele expoente que tá incomodando ele durante o jogo. Muito interessante isso, né? E certamente essa ideia do Izag, essa postura dele no segundo tempo, faz do jogador um jogador mais perigoso do que no primeiro tempo. Afinal de contas, você vai estar mais animado, você vai estar mais disposto a tentar alguma coisa e até mesmo a meio que corresponder a outras alternativas para facilitar o seu jogo, e aí você consegue trilhar novos caminhos, você consegue abrir uma saída naquele beco sem saída. E nós temos a preocupação também do goleiro da França, porque com o passe do Hiyori nós temos o Izag com o caminho livre para ele conseguir marcar. Só que certamente, se o Izag ele chuta essa bola, eu acredito que nós temos o Izag sendo bloqueado, tá? Porque a ideia do Izag é essa, tá, rapaziada? É Metavision e é o chute direto. A leitura para parar o Izag é justamente essa, ela é linear.
Se o Izagi ele surpreende fazendo outro tipo de movimento, talvez a marcação fique um pouco perdida. E aqui é interessante, porque nós temos aqui uma pergunta feita ontem na live, eu não lembro quem fez essa pergunta, me desculpa. Eu respondi, mas eu revendo a live, eu não gostei da minha resposta, eu achei que ela ficou um pouco confusa, porque a pessoa perguntou o seguinte, eu coloquei na tela a pergunta, mas a pergunta do Sami foi o seguinte, né? Como é que o Izagi venceria o Hugo, sendo que ele não quer marcar gol e nem fazer assistência ou algo assim? Como é que ele venceria sem fazer essas coisas? Isso foi no contexto de só spoilers, tá, rapaziada? A resposta tá aí no vídeo agora pra vocês. A ideia do Izagi aqui não é meio que marcar o gol ou não, pelo menos pelo que eu entendi nesse capítulo, tá? A ideia do Izagi é vencer o Hugo numa batalha de sorte. O Izagi ele vai querer usar a sorte para conseguir vencer o Hugo, afinal de contas o Hugo ele fala que a sorte é apenas 1% de um sistema de 100%, que é o futebol, né? Ele até conta ali nos capítulos para trás esse lance, né? Do ambiente, do comportamento, da técnica e da sorte que compõe ali todo o destino do futebol. E o Izagi vai querer vencer o Hugo dentro desse 1%, que eu acredito que seja 1% que o Hugo não consegue mexer. Tá? Porque é um 1% que nem o Izagi nem o Hugo conseguem mexer. É óbvio, rapaziada, que tem todo o contexto, a construção de sorte dentro do Blue Lock, tá? O que é essa construção? É basicamente que são fatores que o próprio jogador ele consegue mexer, consegue alterar, para aí sim chegar num fator que talvez ele não consegue mudar. Só que para ele chegar nesse fator que ele não consegue mudar, ele precisa mudar fatores que são possíveis de mudar, né? É o trabalho de posicionamento, de acreditar numa jogada, de se preparar para se algo acontecer. É uma série de fatores mais a coincidência que culmina na sorte em Blue Lock. É o mérito também envolvido. Mas nós temos o Hugo falando, né? Que o Izagi ele preparou tudo isso. Essa questão dele se adaptar ao esquema do cara azul para enganar todos, não só os jogadores franceses, mas também os japoneses, e marcar o seu próprio gol. Mas o próprio Hugo, ele continua falando isso, né? Ou você vai querer marcar o seu próprio gol, ou você vai querer dar assistência para se tornar o segundo melhor, né? Você tá ali jogando no destino do Hugo, no campo de batalha do Hugo. Tanto que até tem o desenho do chão, né? Onde nós temos diversas engrenagens. Então meio que o Izagi acaba meio que entrando dentro do campo de batalha do Vivian Hugo. Só que o Hugo, ele conclui essa parada aí que ele tá falando com o Izagi sobre esse lance dele aceitar o destino mais adequado pra ele. Só que o Izagi ele fala que não, você errou e o que eu quero é destruir você em uma batalha de sorte. E quando o Izagi ele vira, mesmo tendo talvez o canto ali do goleiro para ele chutar, o Hugo ele acaba meio que ficando sem reação. Ele fica meio que surpreso com a reação do Izagi, porque a ideia era de fato o Izagi acabar chutando, né? Acabar chutando ou até mesmo tocando essa bola, porque eram os caminhos do destino ali que o Hugo previu, né? Ou o destino inadequado ou o destino adequado em relação ao Izagi, e isso deixa o Hugo muito perdido na marcação do Izagi, e é aqui que é o ponto positivo do Izagi, e é aqui que o Izagi tinha que ter feito desde o começo da partida, cara. É sair um pouco dessa casinha ali do Hugo, né? É parar de querer se provar pro Hugo e jogar o seu futebol. Entender que, de fato, beleza, o Hugo é chato, ele pode estar falando um monte de coisa que eu não tô gostando, mas o Hugo, ele tá me marcando, o Hugo, ele tá me neutralizando. E aí, o que eu preciso fazer? E agora vem os caminhos aqui que podem acontecer. O capítulo não acabou, tá, rapaziada? O capítulo continua semana que vem. Por isso que é meio estranho acabar com o capítulo logo agora, né? E nós temos o Izagi se preparando para meio que fazer, ou pelo menos executar o chute que ele executou contra a Nigéria. E o Hugo, ele tem essa ciência, só que no geral o Hugo ele entende no final do capítulo que ele foi baitado, ele de fato meio que caiu na armadilha do Izagi. E qual armadilha é essa? Agora é que vem os caminhos, né? O Izagi ele pode acabar meio que criando ali uma situação onde ele vai conseguir sustentar a posse de pivô, passar, fazer um 2 e se apresentar para fazer o gol. Ele pode acabar meio que girando e chutando, o que eu acho pouco provável. Ele pode acabar meio que tocando pro Itoshi Rin, e o Itoshi Rin que tá sumido, ele pode até mesmo acabar meio que aparecendo pra roubar essa bola, porque no fundo,
eu falei que a bola do jogo está nos pés do Izag, mas não literalmente, né? Porque a bola ainda não está no pé do Izag, a bola está vindo na direção do Izag. Então pro Itoshirin, com aquele modo destruidor dele, acabar roubando essa bola para meio que descontar a raiva no Izag, a raiva do Izag ter trocado ele pelo cara azul, é bem grande, tá? E aí vem os caminhos. O Itoshirin pode chutar e no rebote o Izag fazer o gol? Pode. O Itoshirin pode roubar essa bola e errar? Pode, e não ter mais jogo, enfim. O Izag pode acabar meio que pegando essa bola, dominando, chutando e no rebote o Rin faz o gol, o Rin falhe? Pode também. O Izag pode falhar também num rebote ou até mesmo na jogada? Pode, e essa é a minha opção predileta, tá? Independente da jogada, independente de como vai desenhar a jogada. Eu queria muito ver o Izag falhando num jogo grande, num jogo onde a galera tinha expectativa e até mesmo ele tinha expectativa de brilhar nesse jogo. Porque o Izag veio pra essa partida, a gente tem que pontuar, com aquele discurso de que o futebol do ego já não era mais suficiente pra ele. E agora? O Izag não conseguiu jogar nesse jogo, rapaziada. Mesmo depois dele ter falado o que falou pro ego. Não acho que ele foi completamente cuzão com o ego, arrogante e tudo mais. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele meio que quis dizer que ele precisa de mais evolução, ele precisa de mais desafios. E talvez ali ficar focado apenas nessa ideia do Blue Lock pode não ser bom pra ele, mas certamente tem aquele ar de arrogância, pega um pouco mal. Mas o Izag, na minha visão, ele falhando agora seria muito importante. E outra coisa que vale pontuar, né? O Japão pode acabar empatando esse jogo, porque a gente tem que entender também um contexto. Nós temos jogadores como Charles e Locke que não foram completamente desenvolvidos. E a França é uma das seleções que eu acho que o Japão vai bater de frente novamente na Copa. É uma seleção que o Japão vai jogar novamente. Ou seja, não dá para queimar os cartuchos agora. Então, o Japão empatar e conseguir vencer essa primeira barreira, que é o Vivian Hugo, deixa para um possível reencontro deles o boss final, que é de fato o Julian Locke e de fato o Charles, né, que é a dupla do Locke. E o Hugo já ficou como aquele jogador que foi superado, né, como esse primeiro embate aí grande na Copa do Mundo Sub-20. Façam suas apostas, rapaziada, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, fui!